A forma como você fala, como você nos ensina, é muito limpa, clara. Além de você ensinar como fazer, você ensina o porquê fazer. Quando eu comecei a postar as fotos que eu apliquei as técnicas, o pessoal começou a curtir, compartilhar e eu fechei muitos clientes. E não foi só reconhecimento de pessoas, de clientes, né? De pessoas que às vezes não têm conhecimento na fotografia, mas também da própria área de profissional. No caso de São Rafael, eu nunca vi alguém conseguir compactar todo o conhecimento em uma aula muito simplificada. E uma coisa que eu percebi, que ele usa ferramentas simples, coisas simples, que a gente às vezes não percebe, ele consegue perceber. Fala galera, sejam bem-vindos à segunda semana Bipro. Eu sou o Rafa Ferreira e durante essa semana eu vou mostrar como você pode transformar a sua fotografia através das ferramentas de edição de imagem, o Adobe Lightroom e o Adobe Photoshop. Eu vou mostrar como você pode definir o seu estilo, criar a sua identidade e se destacar no mercado da sua região através da pós-produção, tornando a sua fotografia tão única e tão especial a ponto dela ser desejada pelos seus seguidores e pelos seus clientes. Eu vou mostrar como você pode se diferenciar no nosso mercado que é tão concorrido e encher a sua agenda. E principalmente se diferenciar da grande maioria de fotógrafos que ainda não estão atentos para essa importante etapa do processo fotográfico. Você vai entender aqui, durante essa semana, por que a pós-produção é uma das ferramentas mais poderosas para alcançar esse objetivo e ter uma carreira de sucesso na fotografia. E o fato de você estar aqui hoje mostra que você está buscando algo diferente para a sua fotografia. Mostra que você não quer ser só mais um fotógrafo fazendo mais do mesmo. Mostra que você quer trazer vida, cores, uma beleza e uma nitidez que só a sua fotografia vai ter. O fato de você estar aqui hoje mostra também que você não quer que o preço seja o fator determinante para um cliente escolher entre você e o seu concorrente. Então eu te digo, você está no lugar certo, você está no melhor lugar para alcançar esse objetivo. Mas antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns. Sim, porque você escolheu estar aqui hoje assistindo às minhas aulas e isso já te diferencia dos demais fotógrafos. Porque durante essa semana eu vou te apresentar o meu método de trabalho que eu desenvolvi durante esses quase 8 anos em que eu trabalho com fotografia e que já foi aplicado e validado por mais de 3.000 fotógrafos do Brasil e fora dele também. Fotógrafos que talvez você conheça, como por exemplo o Marcos Lemes, a Thay Artman, o Gilmar Fotos ou o Diogo, que já passaram pelos meus ensinamentos e com a ajuda deles alcançaram resultados incríveis em suas carreiras. Além disso, durante essa semana você vai ver alguns depoimentos de outros fotógrafos que também já passaram por essa transformação e alcançaram outro nível na fotografia. Fotógrafos de estúdio, de ensaios externos, de famílias, gestantes, fotógrafos de newborn, fotógrafos de eventos, casamentos, formaturas, fotógrafos profissionais ou amadores de cidades grandes ou pequenas. Você vai entender esse método ao longo das aulas durante essa semana e eu prometo que vou trazer dicas incríveis que você já vai poder sair aplicando no seu trabalho. Então acompanha comigo até o fim. Mas agora você pode estar se perguntando, como que eu cheguei até aqui, o que eu fiz para desenvolver esse método e como que eu, daqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fiz para alcançar tanta visibilidade, conquistei mais de 300.000 seguidores nas mídias sociais e ajudei a mudar a fotografia de tantos profissionais de todo o Brasil. Bom, eu comecei na fotografia em 2011, trabalhando como editor de imagens num estúdio fotográfico aqui da minha cidade. E como vocês sabem, fotografia é algo muito apaixonante, né? Então, após alguns meses, eu também comecei a fotografar e comecei a tentar me inserir no mercado fotográfico como um fotógrafo profissional. E foi aí que começaram a surgir alguns problemas e algumas dificuldades. O que acontecia é que eu nunca me sentia satisfeito com o meu trabalho, nunca me sentia satisfeito com os resultados que eu estava alcançando e sabia que eu precisava melhorar. Eu via foto de fotógrafos que eu admiro e não sabia nem por onde começar ou quando terminar a edição
para alcançar um resultado com qualidade semelhante. E isso começou a me deixar muito decepcionado com a fotografia, porque além de eu não estar satisfeito com o meu trabalho, eu não conseguia me destacar no mercado, não conseguia conquistar muitos clientes, não conseguia ganhar reconhecimento e muito menos cobrar um valor justo. Foi aí então que eu decidi estudar a fundo as ferramentas e as técnicas de edição no Lightroom e no Photoshop até me tornar um especialista no assunto e fazer com que de fato a edição fosse o maior diferencial no meu trabalho. Então, depois de estudar e praticar muito, os resultados começaram naturalmente a aparecer. O meu trabalho começou a ter uma identidade, ter reconhecimento e os clientes começaram a desejá-lo. Então eu comecei a viver de fotografia. Só que isso também passou a chamar a atenção dos outros fotógrafos da minha cidade, que passaram a me procurar para saber como eu estava conseguindo aqueles resultados. E foi aí que eu percebi a grande dificuldade que esses fotógrafos tinham de fazer uma boa edição e como isso era um grande problema para eles. Percebi também que não existia uma fonte segura de informação sobre esse assunto e que eu poderia ensinar a eles o que eu havia aprendido. E foi então que eu comecei a desenvolver um método passo a passo que pudesse ser facilmente aplicado por qualquer fotógrafo de qualquer área, de uma forma simples, prática e muito produtiva. E assim surgiu o meu primeiro workshop, assim surgiu o Becoming Pro. E foi a partir desse dia que eu descobri que eu amo ensinar e ajudar outros fotógrafos a evoluírem. E isso se tornou o foco do meu trabalho. E em 2014 eu fui aprovado em uma prova da Adobe e me tornei Adobe Certified Expert em Photoshop. Um certificado que, da última vez que eu olhei, menos de 100 pessoas o possuem no Brasil. E tudo isso se tornou o meu propósito de vida. Ao longo dos últimos anos, eu passei a produzir conteúdo sobre fotografia e pós-produção, seja nas minhas redes sociais, o blog ou o canal do YouTube, ou nos workshops presenciais que eu comecei a ministrar por todo o Brasil. E quando eu comecei com o workshop Becoming Pro há alguns anos, eu confesso para vocês, eu não imaginava ir tão longe com ele. A minha ideia lá no início era de ajudar e impactar os fotógrafos aqui da minha cidade e talvez da região. Eu não esperava conseguir entregar esse conteúdo para os fotógrafos de todo o estado, depois os fotógrafos de todo o Brasil através do workshop online e por último agora levar esse conteúdo para um outro continente, levar o workshop Becoming Pro para a Europa. E hoje eu me divido entre fotografar, editar as minhas fotos e dar aulas de fotografia e edição. E ao ver cada transformação dos meus alunos, eu me motivo cada vez mais a ajudar tanta gente a transformar as suas fotografias e tornarem elas únicas, através de uma pós-produção profissional. E é por isso que eu estou aqui hoje, proporcionando essa semana de aulas gratuitas para vocês. Bom galera, agora eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui, que contém algumas fotos de antes e depois, que vai exemplificar muito bem tudo isso que eu falei para vocês até agora. Deep in the ocean, dead and cast away, where innocence is burned in flames. A million miles from home, I'm walking ahead, I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own, I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Sound of iron shots stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the thoughts, the number of days, the rising of the horns ahead. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again.
off snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Viu só? Pode parecer muito bom para ser verdade, ou que só eu consigo fazer isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, a maioria das fotos e antes e depois que você acabou de ver, na verdade, não são minhas, mas sim de alunos do meu curso online que se dedicaram e aplicaram o meu método e assim estão conseguindo esses resultados incríveis que você acabou de ver. Agora, eu imagino que você deve estar se perguntando, que método é esse e como ele funciona? Mas antes de eu te explicar esse método, eu preciso te falar algo muito importante, que é como você não aprende a editar. E por que eu vou te falar isso? É porque essas coisas normalmente são soluções genéricas que não trazem um bom resultado e às vezes até prejudicam a sua fotografia. E infelizmente eu vejo muito disso acontecendo por aí. Fotógrafos estragando as suas fotos na edição ao invés de melhorá-las. Então, vamos lá, vamos ver primeiro como você não aprende a editar. Número 1. Usando receitas de bolo. Ver tutoriais na internet e no YouTube é algo sim muito legal e que pode ajudar. O problema é que a maioria desses tutoriais apresenta simplesmente uma receita de bolo e não explica como as ferramentas funcionam e como as técnicas podem ser aplicadas em casos diferentes. Isso significa que aquele exemplo utilizado no tutorial pode servir para uma foto e não servir para outra. E aí você não sabe como adaptar, porque aprendeu simplesmente uma receita. Dessa forma, você acaba aprendendo muita coisa que não é útil para o seu trabalho, coisas que você nunca vai usar. Então, se você usa alguma dessas receitas engessadas, eu recomendo fortemente que você pare e comece a pensar se realmente essa é a forma que traz o melhor resultado dentro do menor tempo. Pois existem muitas formas de fazer a mesma coisa dentro desses programas e você pode se surpreender ao ver que existe uma forma 10 vezes mais fácil de fazer o que você faz com certa dificuldade. Um exemplo disso é a técnica de corrigir manchas vermelhas na pele. Quando eu perguntei em uma palestra para mais de 800 pessoas como corrigir isso e quanto tempo levaria, dezenas de pessoas que estavam assistindo falaram que era algo muito difícil e que levaria vários minutos ou até mesmo horas. Foi então que eu mostrei que se você entende a ferramenta e entende o processo, isso se torna algo muito fácil e que pode ser feito em menos de um minuto. Número 2. Outra forma em que você não aprende a editar é usando presets e ações. Presets e ações são ferramentas incríveis e que ajudam a acelerar muito o fluxo de trabalho. Eu mesmo uso bastante. O problema é quando você usa isso como a solução completa para a sua edição. Talvez já tenha acontecido com você. Você compra um preset ou uma ação de um outro fotógrafo, tenta aplicar nas suas fotos e parece que não funciona. E como você não sabe como ele foi feito, você não sabe como ajustá-lo e adaptá-lo para a sua fotografia. Você até se sente enganado. Os presets e ações devem servir como ponto inicial, como ponto de partida da edição, e não como a solução completa. Você pode comprar presets sem problema nenhum, mas é importante que você entenda como eles são feitos para não depender deles. Assim, você pode até mesmo criar os seus presets e as suas ações exclusivas. Número 3. Você não aprende a editar fazendo cursos extensos de Lightroom e Photoshop. Essa pode ser polêmica, mas é verdade. Cursos extensos em escolas
tem o objetivo de ensinar cada item desses softwares, independente do uso que você vai dar para eles. E isso definitivamente não é o que você precisa. Esses cursos não são voltados para a necessidade real de um fotógrafo e não apresentam soluções viáveis que podem ser aplicadas no dia a dia de trabalho, onde nós precisamos ser práticos e produtivos. Você com certeza vai aprender muita coisa que nunca irá utilizar e vai acabar não conseguindo executar coisas simples que um fotógrafo precisa. E a última forma em que você não aprende a editar é editando ou simplesmente editando. Mas como assim? Porque primeiro você precisa entender a teoria e como as ferramentas e as técnicas funcionam. A prática vem depois disso. Não adianta você abrir o Lightroom ou o Photoshop e começar a testar as ferramentas nas suas fotos. Você com certeza vai levar muito tempo para conseguir fazer qualquer coisa. Vai fazer cada edição de uma forma diferente e assim nunca vai conseguir criar um padrão ou uma identidade no seu trabalho. Você vai editar cada foto de um jeito, sem saber por onde começar e nem quando terminar. Então, primeiro você precisa definitivamente conhecer e entender para depois praticar e aprimorar. O contrário não funciona. Entender é o segredo. Você precisa entender como o Lightroom e o Photoshop funcionam, saber como as ferramentas trabalham e quais técnicas você precisa dominar, tudo de acordo com a sua necessidade. Dessa forma, você não perde tempo com coisas que você nunca vai utilizar e que só complicam o seu fluxo de trabalho. E é por esse motivo que muita gente tem aversão a editar fotos. Você já ouviu aquele ditado? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Pois é exatamente isso o que acontece na edição de imagem. Mas você pode me dizer, Rafa, mas não sou eu que edito as minhas fotos. Bom, mesmo que você terceirize a sua edição ou tenha colaboradores para te ajudar, ainda assim é muito importante você ter conhecimento nessa área, pois nem sempre o seu editor vai estar à sua disposição e você precisa conhecer as possibilidades que a pós-produção oferece, porque isso vai influenciar totalmente na forma como você fotografa. Fotografar, escuta isso, fotografar pensando na edição vai fazer com que você esteja sempre um passo à frente da grande maioria de fotógrafos que não estão atentos à importância que a pós-produção tem. Além disso, aprendendo a editar da forma correta, você passa a desenvolver o seu olhar, a sua habilidade de identificar o que precisa ser corrigido em uma fotografia e também o que precisa ser evidenciado. E isso vai contribuir muito para o seu trabalho, tanto na hora de fotografar, quanto na hora de fazer o tratamento. Bom, agora que vocês viram o que não fazer para aprender a editar, eu vou começar a falar sobre o que fazer, o que realmente funciona, o que você precisa saber para desenvolver as suas habilidades de edição e transformar a sua fotografia. Mas isso é algo que nós vamos ver na próxima aula, onde eu vou te mostrar e explicar os 3 pilares da pós-produção que você precisa dominar. Mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você 2 coisas. Primeiro, é você deixar um comentário aqui embaixo, dizendo o que você está achando da Semana Bipro, o que você aprendeu ou deixar uma pergunta, porque eu mesmo vou ler e responder cada uma delas. E o seu depoimento ou a sua pergunta podem aparecer em uma das próximas aulas. Imagina que legal! Essa área de comentários aqui embaixo é uma área em que nós temos para conversar e trocar ideias e assim formar uma comunidade de pessoas que querem evoluir na fotografia utilizando a edição de imagem. E a segunda coisa que eu quero pedir para você é que você pegue o seu celular, abra o seu Instagram e poste um stories com a hashtag SemanaBipro para mostrar aí para os seus seguidores que você está aprendendo e investindo na sua profissão. Só não esquece de usar a hashtag e me marcar também, beleza? Então é isso, gente. Eu vejo vocês na aula número 2. Até mais, um abraço.